Graça e paz, galera. Estamos aqui no ar com o nosso Talking Cast. Meu nome é Ilana, somos da igreja IBRP. Estamos localizados aqui na Zona Norte de São Paulo, Brasilândia. Convido você a fazer parte desse nosso ministério. Estamos aqui no nosso terceiro episódio de Talking Cast, onde nós trazemos o testemunho dos nossos irmãos para compartilhar aqui com vocês. Testemunhos ao qual são compartilhados dentro da congregação, mas nós queremos partilhar aqui para que alcance a vida de vocês também. E não se esqueçam de compartilhar, de curtir, comentar aí o nosso vídeo, tá bom? E siga as nossas redes sociais que vão aparecer na descrição do vídeo. E hoje nós temos o nosso convidado aqui, nosso pastor Herbert. Paz, pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, né? E nós queremos, desde já, né, dizer para você ficar à vontade, compartilhar suas experiências, o que Deus tem feito na sua vida. Mas como início aqui, né, do nosso papo, eu queria perguntar e que o senhor falasse sobre a sua história de vida, né? Como que foi até você chegar ao cristianismo? Paz, graças e paz a todos. Uma história bastante louca. Bastante louca mesmo, mas Deus ele tem feito coisas na minha vida assim que de vez em quando eu paro para pensar, eu falo, é coisa de louco. É um filme, né, realmente. Então, Ilana, a minha história, nós não tinha, a minha família em geral não tinha um vínculo com o Evangelho. Na verdade, nós não conhecia o Evangelho e um fator que teve em minha família, que meu pai ele foi preso por algo que ele cometeu muitos anos atrás. Então, lá ele conheceu a Jesus dentro da cadeia. Então, quando ele saiu, praticamente ele trouxe Jesus para dentro do nosso lar. Ele começou a nos mostrar o caminho certo, o caminho de Deus. Então, foi aí que nós começamos a entender realmente o trabalho de Deus na nossa vida, através de um fator que não parece que era ruim, no momento foi ruim, foi muito difícil para minha família, foi muito complicado, só minha mãe trabalhava nessa época, nós éramos muito jovens ainda, não trabalhava, e esse fator foi fundamental para minha família conhecer Jesus. E uma coisa que nós pensávamos, meu Deus, agora está tudo acabado, e sim, aquilo que nós pensávamos que era o fim, foi o começo para nós. Então, ali, realmente, nós começamos a viver de verdade. Que nós muitas vezes pensávamos que vivia, mas nós não tínhamos Cristo. Então, nós vivíamos uma vida fora do padrão de Cristo. E certa vez, como eu conheci a Deus, a Jesus individualmente, foi quando, nesses cultos do lar com meu pai, quando ele saiu, ele foi congregar numa igreja, na igreja, na Assembleia de Deus, e ali os irmãos, como de costume, eles fazem culto no lar. Então eles fizeram bastante culto no lar, na minha casa. Acredito que para mim assim, se converter foi mais de 3 anos, uns 3 anos a mais, os irmãos fazendo culto no lar. Por isso que eu falo, a insistência, a perseverança que nós temos que ter com nossos irmãos. Porque muitas das vezes, para uns são rápidos, para outros são mais demorados. E para minha família foi mais demorado, para mim foi mais demorado. Mas eu vi Cristo na vida dos irmãos lá, e também o amor deles. Porque quantos anos fazendo trabalho lá, indo na minha casa, aí parece que não estava fazendo efeito, parece que as coisas não iam, nós não queríamos saber de nada de Jesus, mas só que ali ele estava plantando. Ali, cada dia ali, cada culto era uma semente em nossos corações. E ali, certo culto que teve na minha tia, a minha esposa, que na época era minha namorada, nós era jovens ainda, nós era tudo jovem, ela se converteu. E quando ela se converteu foi muito engraçado isso, porque o irmão perguntou, quem quer aceitar Jesus hoje aqui? Eu falei, eu não quero, eu peguei e saí.
Eu saí de dentro de casa, a minha futura esposa, a minha namorada Dayana, ela ficou lá. Aí daqui a pouco eu vi ela falando, eu quero. Só que quando eu tava no meio do bequinho, que na minha casa, entre a casa da minha tia, era um beco. Aí, de frente de uma pedra, o Espírito Santo me travou, falou assim, não, é hoje. Vai? Aí não teve como, é por isso que eu falo, é o momento certo, a hora certa, ninguém me forçou a nada. Foi realmente Deus ali que me tocou naquele momento e eu ali voltei para dentro da casa e falei assim, eu quero hoje também. Eita glória! E ali começou a minha caminhada no Evangelho. E é bênção, né? Deus tem um propósito em tudo, né, Herbert? Como você falou, que um momento de dificuldade, na realidade, né? Um momento, acho que, creio que um dos mais difíceis, né? Assim, da vida de vocês, onde aconteceu isso com seu pai, Deus manifestou a sua glória, Sim. né? Às vezes é necessário acontecer certas situações para a gente sair, para que vire uma chave em nós, na verdade, né? Para que vire uma chave e a gente vê Deus nitidamente, né? Porque sua família aí, graças a Deus, está servindo ao reino, né? E seu pai foi um instrumento, né? Sim. Para isso acontecer. E é bênção de Deus também. Glória a Deus. Herbert, você compartilhou comigo, né? Assim, nós conversando, trocando umas ideias, sentando na mesa, se comunicando sobre o seu testemunho. E é um testemunho muito impactante, né? Muito forte, ao qual o Senhor se revelou a você, né? E isso de verdade, assim, eu fiquei impressionada, assim, com o que Deus fez e a forma que Deus fez sobre a sua vida. E eu queria que você compartilhasse aí com a gente esse testemunho aí que Deus manifestou sobre sua vida. Amém, verdade. Meu testemunho, assim, nem muitas pessoas ela conhecem, graças a Deus agora pela oportunidade, as pessoas vão saber um pouco mais, né? Porque muitas das vezes, Ilana, as pessoas pensam que nós estamos em certo lugar, certa posição, pensam que foi assim de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas por trás, assim, sempre houve um milagre, sempre houve uma história. E a minha vida também meu testemunho foi uma coisa assim que muito forte para mim, não sei se pode ser para os outros. Não, para mim foi muito impactante. Mas para mim mesmo foi muito forte, muito impactante, porque para quem não sabe, eu e meu irmão Gaso, nós tínhamos uma carreira futebolística, nós estava trilhando aí para ser jogador de futebol. Mas Deus já sabia que não ia dar certo. Exatamente, Deus ele já sabia de tudo. Então, Deus assim, ele deu ainda uma oportunidade de nós trilhar um pouco, caminhar um pouco no futebol. Eu, na minha parte, eu consegui ainda se profissionalizar num clube. Joguei, mas não joguei em clube grande, joguei só clubes pequenos e segunda divisão. Sim. Joguei em Minas Gerais, joguei no Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, eu estava trilhando um caminho. Eu tinha uma carreira, era uma coisa que eu amava muito, muito mesmo. Se tinha uma coisa que eu amava, era futebol. Então, Deus sabe também onde que ele toca, onde que ele mexe. Deus é especialista em tocar em lugares que vai machucar, que vai doer mesmo, assim como foi na vida do nosso patriarca, também assim é com as nossas vidas também. Só muda as situações, porque Deus ele pede aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós não entrar em confronto mesmo, em conflito, para saber o que nós queremos, né? E o que aconteceu comigo foi que eu tive uma experiência com Deus, que eu jogando futebol, nós estávamos na semifinal de um campeonato, aí de repente eu quebrei a clavícula. Na partida mesmo, um rapaz me derrubou, eu caí, quebrei a clavícula, uma fratura exposta, o osso ficou um pouco para fora. Então daí eu fiquei internado um bom tempo, entre 9 a 10 dias internado, e eu ali era novo convertido já estava na igreja, novo convertido. Na verdade eu tinha aceitado Jesus, mas ainda não tinha ainda um encontro verdadeiro, um encontro direto mesmo com Deus. E foi aí no hospital que eu tive um encontro com Deus.
foi no hospital que Deus ele fez algo assim extraordinário na minha vida. Porque foi lá que quando eu fui fazer a cirurgia, eu tomei a injeção. Sempre quando nós vamos fazer a cirurgia, nós tomamos uma injeção, dependendo da qual, ou hack ou qualquer outra, e sempre nós apaga, sempre nós dormimos. Sim. Sempre nós apaga, o médico faz, e eu não consegui dormir, eu não apaguei. Então, na hora da cirurgia, os médicos chegou com seus auxiliares, tudo lá, e começou a preparar as coisas, a sua função lá para os pessoal. Eles começou a preparar, aí beleza, eu fiquei meio assustado, né, porque eu não apaguei e eu tava sentindo meu dedo, porque ia fazer na minha clavícula e eu falo assim, não doutor, os meus dedos tá se mexendo, a anestesia não pegou, porque eu tava com medo dele me cortar e você sentiu e eu senti dor. Só que na verdade era Deus já me preparando, que Deus ele queria falar comigo. Eita. Aí o médico falou, não, o médico fez um teste comigo ainda. Falou assim, não, segura, mandou uma moça lá, a enfermeira, segurar minha mão. Ela segurou meu braço e falou assim, agora solta o braço dele. Quando soltou, meu braço perdeu, que eu não conseguia. Então eu entendi que a anestesia estava funcionando. Tava funcionando. E eles começaram a abrir meu braço. Quando ele abriu meu braço, eu fui olhar pro lugar da clavícula. O médico falou, não, olha para lá. Quando ele virou meu rosto, Deus falou comigo. Uau. Eu nunca mais ouvi Deus falar como Deus falou naquele dia. Meu Deus. Tô sendo sincero. Assim como eu falo com você, aquele dia Deus falou comigo. Meu Deus. E o meu sonho era jogar futebol e eu comecei a dialogar com Deus ali. Eu via só os barulhos ali, deles me cortando, barulho de máquina e tudo lá. O barulho deles conversando e eu conversando com Deus. E uma das coisas que eu lembro muito, eu perguntava para Deus assim, Deus, por que eu estou nessa situação? Porque aconteceu isso comigo, porque eu estava passando algum processo também na minha vida particular. Sim. E eu falei, por que tudo isso? E Deus pega e me mostra um telão. Uau. Deus coloca um telão na minha frente e me mostra, você está passando isso porque você fez isso, porque você fez isso, porque você fez isso. Me mostrou tudo o que eu tinha feito antes de eu ser evangélico. Isso que eu fico mais importante. Por isso que eu falo, a lei da semeadura, ela é infalível. Aquilo que eu fiz, Deus ele me perdoou, mas eu tive que pagar os processos, aquilo que... Colheu o que você plantou. Colheu o que eu plantei, exatamente. Então Deus começou a me mostrar coisas. Me mostrou, aí ali eu fiquei calmo, eu entendi. Eu falei, não, realmente eu estou errado. Realmente eu mereço estar passando o que eu estou passando. E muitas das vezes nós como ser humano, nós pensamos que aquilo que nós fazemos, nós não colhemos. Aí nós se converte, faz tudo, nós quer tudo de maravilha. Não, Deus é um Deus, Ele perdoa, Ele nos ama, mas nós vamos colher aquilo que nós fizemos. Sim. Aí dentro dessa conversa com Deus, foi muito interessante que eu perguntei para Deus, Senhor, e o meu futebol? E a minha carreira? E o que eu gosto? E o que eu amo? Aí Deus ele me pega e fala o seguinte, você pode parar. Uau, meu Deus. Chorou? Nessa hora eu chorei demais. Não foi só aquela hora, foi muitos dias depois eu ainda continuei chorando. Porque eu tinha um contrato com um empresário, eu ia com um clube no Pernambuco, disputar lá um campeonato pernambucano. Então, mesmo eu machucado, mas eu tinha um contrato com o clube. Sim. E tudo, e ia dar tempo de eu cicatrizar, se recuperar e participar desse campeonato. Então, aquilo ali, Deus me confrontou, porque eu falei, Deus me pediu algo que eu amava. Falou assim, o seu futebol, esquece. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo diferente para você. Eu pensava que não, algo novo para mim era futebol, ia ganhar muito dinheiro, ia ficar rico, ia ajudar minha família. E Deus falou assim, não é isso que eu quero para você. Porque os seus pensamentos não são os meus. Os pensamentos de Deus é bem melhor do que o meu. Você entende? É bem melhor. Então, naquele momento eu chorei muito, eu fiquei muito triste,
E eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que, de alguma maneira, ou aceitar o convite de Deus, aquilo que Ele tem para minha vida, ou então eu deixar Deus de lado E colher as consequências, e colher né? as consequências de futebol. Mas eu tive uma escolha, graças a Deus, e foi uma escolha que muitos na época falaram assim, não, você é louco, você... Eu falei assim, não, Deus, então, aqui a partir desse momento, eu larguei o futebol. Meu Deus. Não quero mais futebol. Eu não tive aquela incerteza, não. Eu sabia que eu queria Deus. Porque quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu vi Deus falando, tudo mudou na minha vida, algo diferente, eu senti algo novo, é inexplicável, é só a pessoa passando mesmo para entender. Então foi algo novo que eu falei assim, não, eu quero Deus. E eu saí do hospital, na mesa de cirurgia, aí depois eu fiquei muito injuriado comigo mesmo. Eu falei, por que eu não perguntei muitas outras coisas? Eu tive uma grande oportunidade de falar tantas coisas com Deus e acabei falando Eu só vou as pro coisas. céu. Por exemplo, uma pergunta dessa. Então, só que quando eu tenho certeza que eu vou, né? Você não tem a certeza. Você entendeu? E o que acontece? Depois eu falei, meu Deus, por que eu não perguntei mais coisas? E eu lembro que uma das coisas foi do meu irmão. Eu fui também. Nossa. Foi que meu irmão também estava trilhando, quando Sim. Deus falou comigo que parou o futebol, e eu fiquei pensando no meu irmão, a minha mente veio no meu irmão. Sim. Meu irmão Irã, Gaso, conhecido como Gaso. Vulgo Gaso. Vulgo Gaso. Então eu perguntei, e o Gaso vai continuar? Deus falou assim, não, o Gaso, ele vai continuar um pouco mais que você. É outro processo. Né? É outro processo, mas ele também vai parar. Meu Deus. E foi dito certo. Falei pra minha família, falei pro Gaso, falei pros meus pais, ó, eu vou parar, meu pai ficou bravo. Falei pro meu irmão e tudo, comentei, falei assim, você vai continuar, vai parar. E foi dito certo. Ele foi para Portugal, quando voltou, parou. Deus, ele é fiel. Sim. Nas palavras, Deus, o que ele fala, ele cumpre. Então, depois de tudo isso, eu parei, saí, deitei na maca. Aí aconteceu nesse mesmo episódio aí que estava aí Deus falando comigo e a pessoa fazendo a cirurgia. Quando acabou a cirurgia, parei, não ouvi mais a voz de Deus. Aí me colocaram numa maca e colocaram numa sala, tiraram da sala de cirurgia e colocaram numa sala de espera para poder subir para a sala de onde que eu estava, o quarto. E nessa eu não sei como que eu tava, não sei como tava o meu olhar, eu não sei como que tava, que eu sei de uma coisa, eu tava radiante naquele momento. Meu Deus. Porque quando eu parei e vi outra maca, outro rapaz que pareou comigo, aquele homem, quando olhou pra minha cara, ele começou a se tremer todinho, a se puxar na maca e mexia, chacoalhava lá, se batendo em cima da maca. E eu só de olhar, que eu não tava falando nada, eu só de olhar pra ele. Porque quando ele chegou, eu tava virado com o rosto pra um lado. Sim. Quando ele chegou, eu olhei pra ele. Quando ele olhou pra mim, ele começou a se tremer todo. Aí na hora, até hoje eu lembro a palavra que eu falei assim, Deus é bom. Meu Deus. Aquele homem apagou. Meu pai. Na mesa. E ali eu peguei e subi pro meu quarto. Meu, é louco. É louco porque quando Deus manifesta algo sobre nós, não fica só em nós. Ele é compartilhado. Né? E quando você viu Deus, quando você foi contemplado assim, de uma forma extraordinária por Deus, não era somente para você, mas sim para você compartilhar, como foi com esse rapaz, né? Também. A gente humanamente não consegue entender qual era a necessidade dele, o que estava se passando, mas no mundo espiritual Deus sabia que era necessário ele ouvir essas palavras, né? Verdade. E Deus é maravilhoso, maravilhoso, e é um testemunho muito impactante. Na verdade, eu fiquei assim, extasiada, porque eu ainda não vi Deus desse jeito. Eu quero ver. Eu ainda quero ver, porque deve ser maravilhoso, meu Deus. E não tem como se arrepender, né, Herbert? Não. Não tem como se arrepender, velho. Você tá ali em um momento de dor, e no seu momento de dor, você vê a glória de Deus. Meu, não tem como você falar assim, eu me arrependo. Não tem como, velho, porque quando Deus entra, não tem como você se arrepender de ver Deus, ou se arrepender de ter de ter tido coragem, né, para vivenciar o que Deus
tinha para sua vida, né? E é bem fortíssimo esse testemunho aí. Mailana, na igreja, você sabe, na nossa caminhada, nós passamos momentos bons e momentos também muito difíceis. Sim. E eu tive um momento muito difícil aqui na Batista, e Deus usou um profeta dele e falou assim, ó, e uma das palavras que usou foi o seguinte: lembra do hospital. Meu Deus! Tá me esquecendo já, né? Você entendeu? Não precisou falar que Deus ia fazer, que ia Sim. movimentar, que ia te dar, que ia te colocar em certo lugar. Não. Ele só mandou falar assim, ó, avisa pro meu filho pra ele lembrar do dia do hospital. Aí virou a chave. Você entende? Aí eu tava passando um momento muito difícil, mas o que Deus quis me dizer naquele momento? Lembra do que eu falei com você lá atrás. Lembra do que eu falei naquele dia com você. E lembra que eu sou com você. Vai. Então os problemas ele vem, mas nós temos que ter a certeza de quem está conosco. Justamente. De quem está ali ao nosso lado. Eu tenho que crer que Deus falou comigo. Então ali eu me levantei, me ergui de novo, se coloquei na posição assim, não que eu estava fora, mas na posição mesmo de guerra, de luta. Eu falei, vamos para cima. E é isso. E é isso. Ô Herbert, Herbert não, né? Pastor Herbert. Aproveitando que você falou aqui do nosso ministério, você também teve esse processo de transição, né? Que você Sim. era de um outro ministério e decidiu estar aqui com a gente. Conta aí o que te moveu, o que te fez, né, estar aqui com a gente hoje. Sim, muito bacana, muito boa pergunta que eu não tive ainda a oportunidade de expressar para alguns, para outros não, né? Eu tenho uma forma assim de agradecimento mesmo, sou muito grato à Assembleia de Deus, onde que eu frequentei. Sim. Entendeu? Aos irmãos lá, não vou falar nome, Sim. porque você sabe, eu vou capaz, vou acabar esquecendo algum, e depois quando alguém vir lá, fala assim, ó, você não falou meu nome, tá vendo? Ajudei tanto. Oh, meu Deus! Mas aproveitando esse vídeo aqui, também eu quero agradecer ao pessoal lá da Assembleia de Deus, Ministério de Santo, aos pastores, aos líderes, a todos lá que me deram uma força também na minha caminhada, porque nós precisamos do nosso irmão para um ajudando o outro. E é um reino só, né? É um reino só. Hoje eu estou aqui na Batista, mas uns 10 anos atrás eu estava lá também, trabalhando para o reino. E eu continuo trabalhando por ele. Então, só um agradecimento pro pessoal lá da Assembleia. Eu só vou falar o nome, principalmente o pastor Irã, que é um pastor setorial que tem lá. Sim. Vou falar ele representando todos os pastores. Sim. O pastor Irã, eu agradeço muito, foi ele que me deu uma grande oportunidade. Eu sou muito agradecido a ele. Que Deus venha abençoar a vida dele dias após dias. Então, Ilana, a minha transição foi uma coisa meio de louco, meio confusa também. Assim, um hábito assim, olhando assim, normal, falando assim, não, uma coisa de louco. Por quê? Porque eu saí da Assembleia num tempo que eu estava bem. E muitas das vezes as pessoas têm uma ideia de quando você sai de certo lugar e quando você tá mal, quando você tá brigado, quando você não foi com a cara do pastor. Não. Deus sabe que eu sempre fui e sempre sou um cara de aliança. Sim. Deus sabe que para mim sair da Assembleia não ia ser assim de qualquer jeito, sim, de qualquer maneira. Ou porque tu queria, né? Ou porque eu queria, realmente. Exatamente. Então, Deus, ele tem os seus jeitos, os seus modos de trabalhar nas nossas vidas. E aconteceu alguns fatos que eu não quero entrar em muitos detalhes. Sim. Lá na Assembleia, não foi de briga nem nada. Aconteceu que começou a me desanimar e tudo. Aí eu comecei a começar, tipo, ficar meio desgostoso, tipo, indo nos cultos meio que obrigado, por uma obrigação que eu tinha por tudo que eu fazia na igreja. Uhum. Então, aí o momento mesmo que foi a minha transição foi quando o meu pastor chegou, o pastor Joel chegou e me transferiu. Falou, não, Herbert, hoje você vai sair dessa congregação, você vai tomar conta de uma igreja lá na Vila Anastácio. Nossa. Aí
Falei, meu Deus do céu, para muitos que almeja o Pastoreio. ministério, pastoreio, isso é uma bênção. Para mim, eu falei, meu Deus, fiquei meio... eu fiquei meio assim com a minha esposa, e eu peguei e aconteceu que eu falei assim, meu, chegou acho que o meu tempo não, já deu na Assembleia. E eu fui lá ainda nessa igreja, fiquei alguns dias, conversei com a minha esposa, porque o maior motivo também de eu ter me transferido, sair da Assembleia, foi realmente, muitas das vezes, a minha família. Sim. A minha família, esse jogo, ela contou bem mais do que o meu ministério. Sim. De pastoreio. Porque como eu trabalho de pintura e tudo, eu tenho a minha esposa e tinha meu filhinho, então a igreja era lá na Vila Anastácio, então eu chegava do serviço, pegava minha esposa, meu filho, embora rapidinho, correndo, e se mandava para lá, voltava, chegava à noite, acabava o culto, voltava, dormia, comia alguma coisa e dormia outro dia cedo, trabalho. Eu peguei e falei, não, essa vida vai ser muito complicada e eu posso acabar me morrendo. Então, eu cheguei, chamei a minha esposa, falei o seguinte, filha, acontece o seguinte, eu quero fazer uma proposta para você aqui e o que você decidir, nós iremos fazer. Eu tenho uma proposta para você. Nós estamos pastoreando lá a igreja da Anastácio, nós fica lá na Assembleia, nós fica pastoreando, mas você me esquece como... Meu Deus. Como homem, eu falei com elas porque o tempo não dava, era muita correria. Eu falei assim, e até meu filho, como pai também, ele vai ter que ver que eu faço uma coisa bem, ou para vocês, ou para ele. Ô Herbert, e ia ficar meio contraditório, né? Porque a nossa família é nosso primeiro ministério, né? Exatamente. Então não tem como você servir a Deus e sua família toda destabilizada, né? Não exatamente. Foi por isso mesmo que eu já sabia dessa decisão, mas eu queria ouvir da boca dela. Sim. Você entende? Eu perguntei para ela, falei assim, filha, é o seguinte, se eu continuar pastoreando aqui na Anastácio, eu não consigo dar atenção que eu devo dar atenção para vocês. Então praticamente eu vou perder vocês. Vocês vão, eu vou ficar ali, mas é aquele pouco tempo com vocês. Sim. Eu não vou poder ir num campo com meu filho, não vou poder brincar, porque isso é muita correria de serviço e igreja. Sim. Ela falou assim, não filho, é o seguinte, então não vamos pastorear. Eu falei, então é isso, já está tomada a decisão. Não vamos. Você queria só confirmação. Só confirmação é essa. E aí, Lana, depois que eu tive essa decisão, você acredita que eu fiquei envergonhado? Nossa. Eu fiquei tão envergonhado que eu não conseguia ir pro culto. Meu Deus. Exatamente, eu fiquei envergonhado. Falei assim, eu não consigo ir pro culto, eu tô com vergonha. E foi aí que houve essa transição minha. De eu pastorear, de eu ficar com vergonha, Deus fez esse reboliço todo, que a minha tá pastoreando lá. E Deus falou assim, não, já deu, eu falei, já orei a Deus, deu tempo. E foi aí que eu tomei a minha decisão. O pastor Jefferson, o nosso pastor, é meu cunhado, meu amigo de infância, é uma pessoa que eu amo muito e nunca interferiu naquilo, nenhuma decisão minha. Sim. E sendo que ele pastoreava há muito tempo e eu lá, por isso que eu falei pra você no começo, aqui na nossa conversa, que eu sou um cara tipo de aliança, eu tinha lá, mas ouvi o meu pastor também, passou muitos perrengues, hoje nós estamos bem melhor aqui na IBRP, mas você também conhece, foi muito perrengue e agora nós estamos, graças a Deus, crescendo aí, em graça e conhecimento aí, em tudo aí. E Deus, ele tem sido bom. E o pastor, eu fico alegre, porque o pastor nunca, que as pessoas podem pensar, que me conhece, que o pastor, minha irmã, me influenciou, por isso que eu quero deixar isso aqui. Tá claro, registrado, registrado aí, que o pastor Jefferson, a minha irmã Nayara, nunca, que é pastora aqui da igreja, a irmã Nayara, que nunca me interferiu, nunca falou assim, vem pra cá pra minha igreja, aqui você vai ser isso. Não, nunca. Ele deixou eu tomar minha decisão, ele falou, a única coisa que ele falava assim, cara, eu não quero ver você, entendeu, desanimado, que eu não quero ver você num mundão de novo, como você era antes, entendeu, visita as igrejas, não tem só a minha, ele sempre falava isso, não tem só a minha, tem outras igrejas, e eu vim aqui, visitei, fiquei visitando, ele falou assim, eu não quero que você venha só no culto de domingo, porque é um culto que tá todo mundo animado, tá cheio, não, eu quero que você venha na segunda, que é culto de oração, entendeu, ele foi me explicando tudo isso, e eu fui
caminhando, eu fui aqui observando, andando, e assim Deus falou, é aqui que você vai ficar. E aí, no começo foi bem difícil, mas graças a Deus eu fiquei aqui e hoje estou como pastor aqui. Hoje é pastor. Você não fugiu do propósito, né? É que Deus ele usa toda uma estratégia, né, para trazer fortalecimento, conhecimento, né, uma bagagem. E hoje você é pastor aqui conosco. Mas hoje, né, Herbert? Já faz quanto tempo que você está aqui já? Mais ou menos 3 anos a 4 anos. Então, e por agora, né? Foi quando que você... Foi agora no meio do ano, né? Isso. Que você Mais ou menos aí. foi consagrado a pastoreia aqui com a gente, né? Que o pastor separou, né? Verdade. Separou, tipo, eu e a Nayara para ver se quer, o que nós queremos mesmo, se é isso mesmo, entendeu? É verdade. E quem olha assim de fora, olha assim, nossa, ele já é pastor lá, tal, né? As pessoas são muito visualistas, né? Sim. Muito, muito visualistas. Mas só que teve um processo. Com certeza. Você teve que regredir. Você teve que dar um passo atrás. Porque você já veio da Assembleia um passo à frente, vamos assim dizer. Você já percorreu todo o processo, o sistema, que lá é diferente. Lá tem as... Como que eu posso assim dizer? As titularizações, né? Os degraus a qual você tem que evoluir até chegar ao pastoreio. Com certeza. Né? E aqui você teve que dar um passo atrás, né? Seguir o processo ao qual nós temos aqui, que é o processo de amar a Deus, amar ao próximo, servir ao reino. Você não caiu de chapéu, não. Você teve que passar pelo processo. Sim, exatamente. Explica aí, compartilha, até que fique claro, né? Para que as pessoas entendam que, até mesmo pelo fato de você ser família. Sim. Né? Então, Ilana, aqui na IBRP, independente de pastor, o apóstolo, o bispo, vai passar por todo o processo que tem aqui na igreja. Eu também, quando cheguei, eu tive que entrar no processo também da igreja. Não tem como. Então, na verdade, eu comecei como membro, entendeu? Procurei uma célula para mim se integrar nessa célula, para mim entender o trabalho. Então, eu cheguei aqui, eu fui direto com uma equipe de igreja em casa, que foi da minha cunhada, a Daiane. Aí eu fiquei lá, de membro da célula, eu passei para ser líder de célula. De líder de célula, eu cheguei a passar a ser líder de ministério dos homens. E trabalhando como obreiro, depois passei para obreiros, entendeu? Entrei no hall de obreiros aqui. Não que eu não seja obreiro, mas para exercer mesmo a função aqui dentro. Então tive que passar por todas essas funções. Porque senão pode ser que eu fale assim, não, já chegou direto no outro. Não, não foi assim. Cheguei respeitando os processos. Então, se aqui tem um processo, todos que chegarem após aqui agora na igreja vai ter que passar por esse processo. Sim. Então, aí agora, depois de tudo isso, o pastor viu em mim algo diferente que me separou para o pastoreio. É isso, pessoal. Toda essa transição, todo esse processo, tive que passar para ter chegado até onde que eu estou hoje. E creio em Deus, tenho fé que Deus tem coisas maiores ainda a fazer. Amém. E como que está sendo essa experiência de estar pastoreando aí? Compartilha aí. Não é fácil não, né? Fácil não. Apesar que ser líder já é uma forma de pastorear, né? Porque você tem que cuidar, você tem que discipular. Sim, líder é um pastor também, né? Aqui na nossa igreja, as pessoas que são líderes, são pastores de pequenas equipes, entendeu? Então já exerce uma função de pastoreio, entendeu? Só que agora em questão do pastoreio, ajudando o nosso pastor, o pastor Jefferson, é meio que pesado. É meio que o peso, né? O peso da chamada mesmo, sim, o peso da responsabilidade é muito diferente, entendeu? Sim. Então, algumas coisas que eu tinha uma noção, tipo que, não é suave, mas não é tão suave, sim, assim, entendeu? A pessoa, muitas das vezes, ele tem que ter o chamado mesmo para exercer aquilo que Deus te chamou. É por isso que eu vejo muitas pessoas desistindo, parando, porque não é fácil. Deus não falou que ia ser fácil.
Deus falou que vai te ajudar na dificuldade, entendeu? E é isso que eu estou vivendo aí, aprendendo, estou aprendendo muito com você, Ilana, com nossos irmãos da igreja, com os obreiros e principalmente com o pastor. Ele está me instruindo em muitas coisas que eu ainda não conhecia. Sim. E tudo é um aprendizado, na verdade é um aprendizado por bem. E por isso que é importante o processo, né? Se a gente respeitar o processo, a gente chega em cada nível na maturidade certa. Porque se você atropelar os processos, você vai acabar chegando não preparado para aquele momento, né? E todo o processo tem um propósito. Quero agradecer, pastor Herbert, pela sua presença aqui no Talkcast. Foi muito importante você compartilhar a sua experiência, o que Deus fez sobre a sua vida, o processo que você teve aqui conosco no ministério, e é muito gratificante. Que Deus abençoe. E também, pessoal, não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo também. E tem algo também muito importante para falar, né, pastor? Sim. Não se esqueçam de amar a Deus, amar o próximo e servir o reino.